É verdade que no mundo de Diablo tem vários seres divinos e extremamente poderosos, mas poucos desses têm a real capacidade de destruir todo o santuário. E pro vídeo de hoje eu separei um top 10 desses personagens de Diablo que são praticamente deuses. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal. Aqui eu sempre trago esses top 10 e curiosidades do mundo dos jogos. E só com a sua inscrição você não perde nada do que eu posto aqui. Agora que você já deixou seu like e se inscreveu aqui no canal, podemos prosseguir. Então vem com o pai! Em 10º lugar, Diablo. Ele é o mais novo dos 3 males superiores. Mas apesar de ser o mais novo, ele é o mais parrudo e que mais gosta de briga. Apesar dos 3 irmãos serem seres únicos e gostam de fazer seus próprios planos, quando os 3 se juntam, é o Diablo que fica encarregado de destruir tudo. Quem vai lá na linha de frente é ele. E o que o torna ele diferente e forte é que ele se alimenta do medo. Então, quanto mais medo você tiver, mais forte ele fica. E isso é cumulativo. Por exemplo, se você tiver uma pessoa com medo dele, ele vai ficar um pouquinho mais forte. Mas agora se tiver milhares de pessoas, do que é o caso que acontece em Diablo, ele fica muito poderoso. Sem contar que tem mitos que dizem que se quando você estiver enfrentando ele, se você sentir um pouquinho só de medo, você já vai perder. Justamente porque ele vai ficar mais forte. Com isso, vai fazer você ficar com mais medo. E aí ele vai ficando mais forte e esse ciclo vai até você perder. E apesar de ter matado diversos anjos, ele não tem tantos feitos de destruição do santuário. Pela história, ele só destruiu a cidade de Tristan, mas o problema foi a forma que ele fez isso. E só pela forma que essa cidade foi destruída, as pessoas de todo o santuário ficaram com medo dele, e com isso aumentando o seu poder. Em 9º lugar, o arcanjo Impérios. Impérios é dito como o maior guerreiro de toda a criação. Nos livros, ele é dito que ele levou os anjos para incontáveis vitórias. A sua lança é feita de uma estrela que estava morrendo, e com ela ele matou bilhões de demônios. Tem histórias que em uma guerra ele foi tão fundo no inferno e matou tantos demônios que se formou um rio de sangue que era tão largo que passava pelos 7 confins do inferno. Alguns podem até falar que Tyrael é mais forte, porque tem uma cinemática de Diablo 3 em que ele desarmou impérios, mas não temos a luta completa. Então é difícil de afirmar quem venceria no 1x1. O único defeito dele que podemos dizer aqui é que por ele ser o arcanjo da bravura, ele não tem medo de nada. Com isso, ele julga precipitadamente os adversários, assim como fez com um próximo que está nessa lista e perdeu. 8º lugar, os primeiros Nephalenes. Foram eles que deram uma direção para o santuário, criando várias religiões e costumes. Um grande exemplo é o Hatma, que apareceu agora em Diablo 4. Ele foi o primeiro necromante. Sobre os Nephalenes tem alguns trechos isolados na história, mas até mesmo Inarius e Lilith temiam os poderes deles. Mas como pouco se sabe sobre eles, o 8º lugar vai para um específico chamado Bulkatos. Ele foi o primeiro bárbaro e foi ele que criou várias tribos para proteger a Pedra do Mundo. É dito que a sua força e sua bravura não tinha limites, literalmente não tinha, porque com o passar dos anos, o peso de ser rei e ter que cuidar de uma cidade além de seus 2 filhos foi definhando ele aos poucos. Mas muitos bárbaros até hoje acreditam que seu espírito ainda está presente protegendo a montanha que eles vivem. Tem histórias que dizem que com sua força ele foi capaz de esmagar completamente enormes demônios com apenas um golpe. Em 7º lugar, o Diablo na forma de Mal Supremo. E aqui prova que a grande força do Diablo é exatamente ser um bom estrategista. Enquanto ele tinha planos que vemos em Diablo 2, ele já tinha arquitetado um outro plano ainda pior, que é o que vemos em Diablo 3. Nessa forma, ele reuniu todos os espíritos dos 7 demônios nele mesmo, e com isso ficando tão forte que ele e seu exército conseguiu sobrepujar e quase destruir os céus pela primeira vez na história de Diablo. Ele venceu com certa facilidade o Impérios, e isso mostra que os 7 males reunidos são capazes sim de destruir os arcanjos, só que raramente eles se juntam. Na maioria das vezes eles ficam brigando entre si, o que acaba atrapalhando eles mesmos. Em 6º lugar, Inarius. Apesar de ser dito que ele é o mais fraco entre os arcanjos, Inarius ainda é bem poderoso e venceu inúmeras batalhas contra os demônios. E ele só está aqui nessa 6ª posição porque foi ele, junto com a Lilith, que criaram o santuário. Só que para criar o santuário, Inarius teve que ligar sua alma à Pedra do Mundo. E a partir disso ele fica com poderes divinos. E da mesma forma que ele criou o santuário, acredito que ele também é capaz de fazer o santuário desaparecer. Isso sem contar o fato que ele baniu a Lilith para o vazio 2 vezes. Então é fácil afirmar que com a Pedra do Mundo, Inarius se tornou um tipo de deus. Em 5º lugar, Maltael. Maltael é o arcanjo da sabedoria e o anjo mais antigo da história.
Mas ele não está aqui na quinta posição apenas por isso. Quem jogou o Diablo 3 sabe que Malthael consumiu a Pedra Negra das Almas e consumiu todos os 7 males. Então, se o Diablo na forma do Mal Supremo já era muito poderoso, imagine um arcanjo com os 7 males, incluindo o Diablo dentro dele. Sem contar que quando ele consumiu a Pedra Negra das Almas, ele começou a consumir todas as almas do inferno e do santuário. E ele até iria conseguir, se não fosse o nosso personagem de Diablo 3 a deter ele. Malthael foi o responsável pela maior destruição do santuário, dizimando cerca de 90% de todos os humanos. Em quarto lugar, o Nephalem. Esse é o personagem que jogamos em Diablo 3. Não tem muita explicação sobre o que ele é e nem como ele surgiu, mas o que segurava o poder dos Nephalems era a Pedra do Mundo, e como ela foi destruída, liberou esse poder para o santuário. E com isso, os Nephalems escolheram seu personagem para salvar o mundo, o que fez esse simples humano ter o poder absurdo e ser capaz de solar o Malthael junto com os 7 males. E no final de Diablo 3, o Tyrael fala algo tipo: caramba, ele salvou o mundo de tudo e de todos, e nada parece ser capaz de parar ele. Então isso meio que virou um problema, porque se ele se corromper, nada vai parar ele. Ele virou a maior ameaça do santuário, e até então não sabemos o que aconteceu com ele. Antes de irmos para o terceiro lugar, venho passar para te pedir para deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. São apenas 2 cliques, mas você ajuda demais aqui. Terceiro lugar, o Dician. Ele é um personagem pouco conhecido, mas é tão ridiculamente forte quanto o Nephalem de Diablo 3. A história até que é parecida também. Ele começou a herdar os poderes dos Nephalems e seu poder não parava de crescer. A história dele é contada nos livros da Guerra do Pecado, e no final dos livros a sua magia é capaz de curar completamente seu corpo instantaneamente. E no ápice da guerra, ele enfrenta o Inarius com a Pedra do Mundo. E ao mesmo tempo que ele está enfrentando o Inarius, tanto o céu quanto o inferno mandam seus soldados para destruir o santuário. E é dito que ele tem um brilho tão forte que cegou até mesmo o Inarius, que como sabemos gosta de cegar todo mundo com as suas asas brilhantes. E com seus poderes divinos, ele conseguiu enxergar o laço que Inarius tinha com a Pedra do Mundo, e foi lá e apenas cortou esse laço, deixando Inarius bem fraco. E com isso ele prendeu Inarius e foi lá resolver as coisas no santuário. Antes dele chegar, o Tyrael aborda ele e tenta fazer com que ele desista de proteger o santuário, lançando algumas magias de manipulação nele. Mas o Dician é tão poderoso que ele saiu dessa magia de Tyrael simplesmente desejando que essa magia de Tyrael não existisse mais. E quando ele finalmente chega no santuário, ele simplesmente para o tempo e empurra com apenas um gesto toda a horda de demônios de volta para o inferno, e com um sopro ele empurra todos os anjos de volta para o céu. Só que ele estava ficando tão poderoso, mas tão poderoso, que ele começou a despedaçar o santuário. E alguns humanos qualquer viram isso e começaram a pensar que ele iria destruir o mundo se continuasse assim. E os poderes dele estavam tão absurdos que ele leu os pensamentos desses humanos. E com isso, ele se sacrificou para que o santuário voltasse ao que era antes. E com esse sacrifício, ele se desintegrou por completo. Em segundo lugar, Tatamet. Ele foi o segundo ser e de seu corpo nasceu todo o inferno e todos os seres que nele habitam. Foi de suas cabeças que nasceram os males superiores e inferiores. Não dá para saber de fato o quão poderoso ele é, mas de certa maneira ele é o mal supremo. Só que eu acredito que ele ainda seja mais poderoso do que o diabo quando está nessa forma. Até porque foi ele que deu a origem a todo o inferno. Em primeiro lugar, Anu. Da mesma forma que do corpo de Tatamet surgiu o inferno, do corpo de Anu surgiram os céus. Anu e Tatamet viviam se enfrentando, até que um dia os dois lançaram um grande feitiço e os dois morreram. Mas só para vocês terem uma ideia de quão poderoso era Anu, foi do olho dele que surgiu a Pedra do Mundo. E em um determinado momento, só existiu o Anu. Ele e Tatamet eram um só que na tentativa de se tornar um deus mais puro, ele resolveu tirar Tatamet do seu corpo. Então podemos dizer que ele é claramente o Deus Supremo e que também é o ser mais poderoso da história de Diablo. Mas você sabe quais são as armas mais raras dos jogos? Então clica nesse vídeo aí na tela final que pode te interessar. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Papai vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Falou!